Gente, boa noite. Queria dar as boas-vindas para vocês aqui no SESC, né? E eu acho que vai ser uma noite especial. É o projeto Mente Arte, que foi proposto por nosso caríssimo Flávio Moreira, nosso de Santos, e hoje ele está com um convidado, que é Flávio também, e que ele vai apresentá-lo para nós. Eu só pediria que um pouco de compreensão, porque eu acho que vai chegar gente atrasada, e tem gente que tem um compromisso também de ir ao teatro às 9 horas, né? Então a gente entende que vai ter questão de interpretação, é só a questão de vocês também, né? Assim, pra gente. Então acho que a gente pode começar, já que estamos as pessoas importantes aqui. Eu não sei se precisar. É bom, mano. Claro que não. Não, deve estar funcionando os dois. O microfone. Tem que falar bem pertinho. O microfone está funcionando. Bom, já estamos falando de um ano de Mente, Arte, Subjetivo Infinito, que foi uma terminologia que me veio de uma demanda, que é discutir arte e, bom, sem eufemismo, mas como substitutivo, respeitoso e enriquecedor, arte e descaminhos da alma, não é? Ao invés de arte e loucura. Mas a rigor é arte e loucura. Essa demanda veio de discussões feitas em São Paulo, a partir da obra do Antonin Artaud, da figura do Nijinsky, da trajetória do Dostoiévski, da obra do André Gide, da intercorrência entre o Dostoiévski e a neurologia, no caso da epilepsia, da Camille Claudel, do Nijinsky, do Antonin Artaud com a esquizofrenia, do Jean Genet com a criminalidade. Então, a partir de debates em São Paulo e em Santos, eu tive a ideia de convergir todas essas questões ligando a arte com as ciências humanas e, digamos que, as áreas do pensamento que estão imbricadas com a criatividade como, digamos, aquilo que eu denomino como doença benévola dos sentidos, não é? Ou senão, patologização virtuosa da sensibilidade. A arte como uma doença, a arte como um desdobramento, digamos, sensorial, epidérmico, visceral, existencial, da normatividade. Então, o primeiro convidado foi o Dr. Edson Amâncio, que é um neurologista e também um apaixonado expert em Dostoiévski. O segundo convidado foi o professor, pensador Oswaldo Giacoia, que também tem um trabalho muito ligado ao Nietzsche, não é? O professor Oswaldo Giacoia. O terceiro convidado foi um escritor que conversa muito com a obra do Radwan Assar, com a estranheza do Radwan Assar, que é um jovem escritor, por sinal tem a mesma, é tão brilhante, e uma figura que a gente, figuras que a gente vai descobrindo na nova literatura brasileira, que foi o Renato Tardivo, que lançou 2 ou 3 livros, eu fiz um prefácio, já está no 4º livro, e que tem como âncora de aproximação com, digamos, a criação distoante da normatividade, a obra do Radwan Assar. E esse ano eu tive a grande satisfação, e é literal, não é uma formalidade, de conhecer, ler a obra do Flávio Vassoler. O livro O Evangelho segundo Talião, que foi lançado com extremo sucesso, de um público muito inquieto, instigante, na Livraria Martins Fontes, em abril, em São Paulo, e nós estamos lançando aqui hoje. O livro está à venda concomitante e depois do debate, e lendo esse livro, que é um caleidoscópio, como conversava com o Flávio, é uma bricolagem, um patchwork, uma convergência dionisíaca de vários signos, significados, desdobramentos da transmodernidade, é uma obra em transe, são vários
gêneros que conversam, vários suportes literários, várias propostas de conteúdo, dialogação, enfim, uma construção extremamente rica no aspecto formal e extremamente inquietante no que tange ao conteúdo. Então, conhecendo Flávio Vassoler como professor, como pensador e como escritor do Evangelho segundo Talião, eu convidei ele como quase que uma obviedade para participar desse Mente, Arte, Subjetivo Infinito no Sesc Santos. Eu já estou até propondo ao Flávio Vassoler conversar sobre Alberto Camus. Em novembro é o centenário do Alberto Camus. E digamos que a âncora, como eu falava sobre as âncoras que norteiam os criadores, a âncora do nosso debate hoje, entre outras coisas, vai ser o Dostoiévski e os Descaminhos da Alma. Então, eu quero falar sobre o livro, o Evangelho segundo Talião, e a mirada do Flávio Vassoler sobre criatividade, Dostoiévski e o que ensejou o Evangelho segundo Talião. Eu vou ler um trecho curto de um texto que eu tenho lido em todas as aberturas desses encontros, do Mente, Arte, Subjetivo Infinito. Eu agradeço ao Sesc e tem dado muito certo. A Malu, principalmente, que acolheu a proposta há um ano atrás, do Mente, Arte, Subjetivo Infinito. É um trecho de um monólogo do Antonin Artaud. E o que é um autêntico louco? É um homem que preferiu enlouquecer, no sentido em que socialmente se entende a palavra. É um homem que preferiu enlouquecer socialmente pelo aquilo que se entende a palavra loucura. Preferiu enlouquecer, atrair uma certa ideia superior de honra humana. Eis porque a sociedade condenou ao estrangulamento em seus manicômios todos aqueles dos quais queria se livrar ou contra os quais queria se defender, pois eles haviam se recusado a cumpliciar-se com ela em certos atos de suprema sujeira. O manicômio como resistência à suprema sujeira e ao estrangulamento. Pois um louco é também um homem a quem a sociedade não quis ouvir e a quem quis impedir a expressão de insuportáveis verdades. Pois um louco é um homem a quem a sociedade se recusou a ouvir e a quem quis impedir a expressão de insuportáveis verdades. Bom, esse tem sido a epígrafe, o mote para esse meu projeto. Ouvir aqueles que pensam a loucura, que pensam a criatividade, de certa forma também são loucos. Os 4 convidados têm a loucura da criação: o Edson Amâncio, o Oswaldo Jacói, o Renato Tardif, o Flávio Vassoler. Estou até pensando num querido amigo que é necessário nesse debate, que é o grande poeta, um dos maiores poetas do Brasil, cubatense e global, Marcelo Ariel. E quero também discorrer sobre a obra, futuramente, de um dos maiores poetas vivos do mundo, Leopoldo Paneiro, que está à disposição na internet, muito da obra dele, que é um poeta que se prontificou, que se colocou à disposição de um manicômio e foi encerrado voluntariamente há cerca de 20 anos e vive no manicômio por insustentável incompatibilidade com a sociedade consumista, utilitária, capitalista, isso na Espanha. E é um dos mais importantes poetas da Europa, em língua espanhola, sem dúvida. Aquilo que o Herberto Helder era em Portugal, o Leopoldo Paneiro era na Espanha. Um poeta que voluntariamente se internou numa clínica, para usar uma expressão antiga, não sei como está na Espanha, uma clínica de alienados. Leopoldo Paneiro. Então, são os desdobramentos desse Mente, Arte, Subjetivo Infinito. Eu falo bastante, como vocês sabem, mas ele também não fica longe. Aliás, fala muito mais. Bom, Flávio Ricardo Vassoler tem 31 anos. Após se decepcionar com o direito sobre as pomposas arcadas do Largo de São Francisco, se transferiu para a Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, para estudar Ciências Sociais, curso que concluiu em 2007. No ano seguinte, tendo iniciado sua pesquisa de mestrado sobre Fyodor Dostoiévski, junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP,
Flávio foi viver em Moscou para concretizar o aprendizado da língua que Dostoiévski legou a Stalin. Em meados de 2010, obteve o título de mestre em teoria literária e continuou a escavar os subsolos das memórias, página em que posta fragmentos de seus trabalhos literários e fotonarrativas de suas viagens pelo mundo. Desde a sua volta da Rússia, em meados de 2009, passou a ministrar cursos e palestras sobre literatura e cinema em instituições como a Casa das Rosas, o Museu Brasileiro da Escultura e a Casa do Saber. Atualmente é colunista de arte e cultura do portal Carta Maior e continua a estudar Dostoiévski sob o prisma da teoria crítica em sua pesquisa de doutorado junto à USP. E autor desse livro, que já se coloca como um livro referência para a novíssima literatura brasileira. Aos 31 anos, bom, aí já é uma questão mais de trajetória literária minha, 31 anos é a idade ideal para um escritor debutar por uma editora de porte, como a editora dele, e estrear com um livro, não é? Eu estreiei com 33 na editora Sete Letras do Rio de Janeiro, e estrear com um livro como O Evangelho segundo Talião é um enorme feito. Esse livro é fascinante. Eu vou ler um trecho curto, não é um trecho curto, é um texto solto espacialmente, que eu tomei como epígrafe escrita pelo Flávio para a sua própria obra, porque está em tom espacial de epígrafe para tudo que ele discorre no livro. É um livro cosmo, um livro caosmo, é um caos dentro do cosmo, e vocês vão ter oportunidade de conhecer. Todo homem deve ter um lugar para onde possa voltar. Todo homem deve sair do calabouço. Os despojos precisam ser enterrados. Por séculos e séculos, amém. Nem todo calabouço consegue sair do homem. Todo homem deve voltar, deve ter um lugar contra o qual se possa voltar. Todo homem deve ter um lugar para onde possa voltar. Todo homem deve ter um lugar contra o qual se possa voltar. Então, apresentado Flávio Vassoler, as considerações iniciais e uma pergunta já dentro das considerações iniciais. Porque me perguntaram há muito tempo por que o Jean Genet na minha vida, por que o Albert Camus em minha vida. Então, além das considerações iniciais, Flávio Vassoler, por que Dostoiévski em sua vida? Muito obrigado. Oi. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Malu pela oportunidade, agradecer ao Flávio Viegas, meu amigo, pelo convite. Muito obrigado. E, bom, eu vou falar Fyodor Dostoiévski, e eu sempre, quando eu falo sobre ele, eu explico primeiramente por que eu pronuncio o nome dessa maneira. No russo, sempre que o O for átomo, ele é pronunciado como A. Então, como a sílaba tônica do sobrenome do Dostoiévski é o Ye, essa semivogal Ye, então eu vou falar para vocês Dostoiévski ao invés de Dostoiévski, só por uma questão de comodidade, porque morando ali muito tempo, eu acabei me acostumando mesmo a pronunciar o nome dele, o sobrenome dele dessa maneira. O nome dele, o Fyodor, é um nome que tem muita proximidade por eufonia do Theodore, do inglês, que é o Teodoro. Há traduções mais antigas para o português que vêm a partir do francês, em que vocês ainda conseguem, se vocês forem comprar livros de Dostoiévski em sebo, vocês vão encontrar Teodoro Dostoiévski. Vocês podem procurar, alguém já viu algum livro Teodoro? Não, mas se vocês procurarem, vocês eventualmente vão encontrar. Bom, a pergunta do Flávio é fundamental, porque nós aqui, antes de vermos a palestra, nós estávamos discutindo, e o Flávio usou uma expressão que parece bastante feliz, sobre escritores catedrais, sobre escritores que conseguem congregar na própria obra uma série de temas, e no caso de Dostoiévski, uma confluência de um termo que é muito caro à filosofia alemã, do espírito do tempo, aquilo que em alemão seria o Zeitgeist, porque o Dostoiévski estava profundamente imbricado com a época de que ele fez parte. E essa época foi muito peculiar,
Porque a geração de que o Dostoiévski fez parte foi aquela que antecedeu imediatamente a geração do Lenin, a geração que fez a Revolução 17 ali na Rússia. Então, os russos se referem ao século XIX de sua literatura como o Zolotoy Vek, que é seria o século de ouro. Aqui a gente está falando de Pushkin, Gogol, Tolstói. Vocês veem que a minha pronúncia Tolstói, vocês já tomam eu Tolstói. Então, Tolstói, o Pushkin, o Gogol, o Turgenev, são escritores com os quais o Dostoiévski dialogou e que estavam preocupados com a literatura de uma maneira muito peculiar. Porque vocês sabem que na Rússia, o século XIX assistiu, na Rússia e o início do século XX, ao regime czarista, que era profundamente arbitrário, que tinha um processo de censura muito forte contra as expressões intelectuais e que, nesse sentido, acabou atribuindo à literatura um papel peculiar na sociedade russa. E quando eu falo sociedade russa, é importante frisar um termo que depois, no século XX, foi muito popularizado pela União Soviética, que é a inteligência. Todos vocês já devem ter ouvido falar desse termo, a intelectualidade, ou esse termo que vem diretamente do russo, a inteligência. O que isso quer dizer e por que eu estou falando disso para dizer que o Dostoiévski é tão importante para mim? Porque os russos, e aí eu falo, a nobreza russa, os intelectuais russos que se concentravam nessa inteligência, eles não podiam debater, por exemplo, uma palestra como essa que nós estamos fazendo aqui hoje, não podia ser realizada abertamente na Rússia, a não ser em locais fechados, em círculos, em casas e assim por diante. Então, um dos mecanismos fundamentais para o debate de uma série de temas da sociedade russa à época era a literatura. Então, enquanto nós podemos encontrar outras literaturas mais esteticizantes, mais vinculadas a temas, digamos, não tão sintéticos, ou seja, que não congregassem filosofia, debates políticos, debates econômicos, questões sobre utilitarismo, uma miríade de temas. Quem aqui de vocês já leu Dostoiévski sabe que ele está discutindo uma universalidade de temas na sua obra. Quem quisesse fazer esse tipo de debate na Rússia não conseguiria fazer isso por intermédio de ensaio, por intermédio de um debate como esse, porque a censura era muito forte. Havia, a história recente no Brasil assistiu a isso, havia sempre oficiais da polícia política do Tsar infiltrados, e assim a literatura na Rússia foi assumindo, ali no século XIX, e pior ainda no século XX, como vocês podem imaginar ali depois da experiência do Stalin na União Soviética, uma característica esópica, ou seja, para retomar o Esopo, o escritor grego, uma característica de falar indiretamente, de forjar discursos irônicos, de escrever em entrelinhas. Então, para mim que sou estudioso de Dostoiévski, é interessante perceber como uma série de temas da sociedade russa à época estão congregados nas suas personagens. Eu, originalmente, eu não estudei em graduação letras, eu estudei ciências sociais. Quando eu me aproximei do Dostoiévski, eu estava estudando direito, como a personagem, o protagonista do Crime e Castigo, Raskolnikov. E quando eu cheguei ao Dostoiévski, muito me interessou o tipo de discussão que ele fazia sobre questões do socialismo, sobre questões políticas, sobre questões filosóficas. Então, mais do que, digamos, uma narrativa com um enredo configurado, me interessava profundamente a dialogia que ele fazia, que ele propunha às personagens. Então, eu não sei o que vocês já leram, depois vocês, com as perguntas, vocês podem me falar, já li tal coisa, mas a obra de Dostoiévski é extremamente pontuada e rasgada por diálogos e mais diálogos. Personagens se digladiando profundamente. Personagens que, num brevíssimo espaço de tempo, com muito pouca intimidade entre si, estabelecem um tipo de relação sempre num sentido escatológico. Quando eu uso esse termo escatológico, eu penso aqui na tradição cristã que pensava que refletia sobre os limites das situações. Em Dostoiévski, as personagens elas não estão convivendo numa atmosfera paulatina, em que se ganha corpo com o tempo. O tempo em Dostoiévski é extremamente subvertido. As personagens são congregadas em um palco, como se elas fossem postas em um palco,
e apresentassem os dilemas de suas vidas umas para as outras, de modo a se desnudarem, de modo a refletir profundamente sobre o contexto de época. Então, como eu sempre tive um interesse muito grande por tentar entender a história, por tentar refletir sobre rumos e descaminhos de transformação social, sobre aspectos de identidade, aspectos existenciais, quando eu me deparei com Dostoiévski pela primeira vez, eu confesso a vocês, não sei se alguém teve uma experiência desse tipo depois que vocês me dizem, eu fiquei sem dormir, eu ficava tentando dialogar com as personagens, eu ficava tentando bolar continuações de narrativas a partir do que as personagens haviam vivido. Então, para tentar encaminhar essa pergunta que o Flávio me fez, um primeiro mote de aproximação com Dostoiévski foi justamente esse clima escatológico e essa miríade de questões que estão presentes ali na obra, também por um contexto histórico muito peculiar da literatura russa à época. Aquilo que se discutia na literatura não era desconectado de um campo, digamos, de um campo magnético de debates muito caro que é a intelectualidade. Vale frisar aqui, para vocês perceberem que isso não se trata, digamos, de uma construção literária desconectada da característica histórica da época, que o Dostoiévski, em fins da década de 40, foi preso. Ele já havia lançado 2 livros, o primeiro Pobre Gente, o segundo Duplo, e ele, por participar de um círculo de debates em contraposição ao czarismo, círculo chamado Círculo de Petrashevsky, por participar desse círculo, Dostoiévski foi condenado à morte, primeiramente, junto com os integrantes desse círculo, e a pena de morte foi comutada pelo czar na iminência da execução, gente. Então, nós podemos aqui, o Flávio mencionou a minha página, o Subsolo das Memórias, é o www.subsolodasmemorias.blogspot.com, e vocês podem procurar. Eu fui, quando eu morei na Rússia, o Dostoiévski nasceu em Moscou, eu fui a São Petersburgo, que foi a capital literária que o consagrou. E eu fui até essa praça, chamada Praça dos Pioneiros, onde se deu a encenação de pena de morte. Então, nós aqui, quando eu discuto que o czar comutou a pena, eu falo, então tranquilo. Só que eles só souberam disso quando os tiros foram dados para o ar, gente. Vocês imaginam essa situação? E após a comutação da pena de morte, Dostoiévski e os integrantes do Círculo de Petrashevsky foram coagidos a 10 anos de trabalho forçado na Sibéria. Ele passou 6 anos em um presídio, com cujas experiências ele acabou escrevendo depois um livro muito interessante chamado Recordações da Casa dos Mortos, que é uma grande base para a sua obra posterior desse período pós-siberiano. E num grande paradoxo russo, eu nunca consigo deixar de dar risada disso, que um ex-prisioneiro político, alguém que foi condenado como prisioneiro político, acaba sendo forçado a servir ao exército. É como se os membros da guerrilha anti-ditadura depois tivessem que servir para fazer um tiro de guerra aqui no Brasil. Pois ele ficou 4 anos depois disso, tendo que servir ao exército. Ele ficou 10 anos exilado dos meios literários de São Petersburgo, ali, dos meios literários russos, e esse é o grande rescaldo de experiências que ele traz. Então, o Dostoiévski me parece um autor extremamente ecumênico para pensar a sua época, e agora começo a falar aqui para vocês de loucura, mas eu diria não um viés mais propriamente individual, mas um viés sociopatológico. Até essa semana, eu escrevo semanalmente para o Carta Maior, como o Flávio falou, e eu escrevi sobre aquele documentário, muitos de vocês já devem ter visto esse documentário, Tiros em Columbine, do Michael Moore. O título do meu ensaio da semana foi uma transmutação de um livro do Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana. Eu tento discutir a sociopatologia da vida cotidiana. E o Dostoiévski nos traz uma série de instrumentos valiosíssimos para que nós tentemos pensar sobre a sociedade da época, sobre a modernidade nascente à época, ou seja, sobre a sociedade capitalista
nascente à época, sobre o seu conjunto de valores, e isso nos permitirá que eu vou tentar fazer com vocês algumas reflexões sobre como, utilizando as premissas de reflexão literária de Dostoiévski, como nós poderíamos pensar dostoiévskianamente a sociedade de hoje. Então, eu vou perguntar, quem já leu aqui Crime e Castigo? Levante a mão, por favor. Bom, a boa parte de vocês. Eu falei aqui, repito aquilo que eu estava dizendo aqui informalmente antes do início da palestra. Crime e Castigo, Prestuplenje e Naказание, para quem tem interesse por essa língua dos diabos, só um parênteses, o Chico Buarque, no Budapeste, no comecinho ali do livro, ele fala que o húngaro é a única língua que o diabo respeita. O russo é a única língua que Stalin respeita, né? E o diabo, vocês sabem que ele tem que bater continência para o Stalin, né? Então, o russo é uma língua dos diabos, de fato. Quem conhece, quem já ouviu falar aqui em declinações, o russo tem 6, assim como o latim. É uma língua difícil, mas eu estava colocando aqui para vocês. O Crime e Castigo é a grande obra de entrada, não apenas para a literatura do Dostoiévski, como para a literatura russa como um todo. Mais de 90% das pessoas que chegam à literatura russa chegam por intermédio do Crime e Castigo. Isso foi uma pesquisa feita por universidades americanas que tinham muito interesse em estudar a Rússia. Vocês sabem, vocês imaginam muito bem por quê, que é preciso conhecer o inimigo ali durante a Guerra Fria, né? Então os maiores centros de estudos russófilos se radicam ali nos Estados Unidos, justamente como herança, no meu caso, que sou estudioso da ciência benéfica, da Guerra Fria. Então, o Crime e Castigo tem essa personagem, esse protagonista, o Rodion Romanovich Raskolnikov. Só faço mais um detalhe. Sempre vocês vão ler a obra da série, vocês vão ver. Nastassia Filipovna, Rodion Romanovich, Fyodor Pavlovich. Eles vão falar, mas Flávio, o que é esse Pavlovich, esse patronímico? Olha, o nome já é interessante. Patron, de pai, e nímico, de nome. A sociedade russa é extremamente patriarcal e as mulheres e homens levam o nome do pai como segundo nome. Então, por exemplo, meu nome é Flávio Ricardo, o meu pai se chama João, João em russo, Ivan, então eu me chamaria Flávio Ivanovich, e assim por diante. Então, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Miguel, era o nome do pai de Dostoiévski. Então isso se leva. E o nome feminino, seja a esposa do Gorbachev, Gorbachova, ela leva o nome do marido ali e tem a declinação ao final. O Raskolnikov, que é esse protagonista, é um ex-estudante de Direito. Na verdade, ele teve que largar a faculdade de Direito ali de São Petersburgo, porque não tinha um tostão furado, ele não tinha onde cair vivo, né? Era pior, não ter onde cair morto talvez fosse uma solução para ele, não tinha onde cair vivo. Ele morava no sótão, e ele chega a dizer ao longo do livro, esses tetos abaulados deformam minhas ideias. Ele tem uma vivência das ideias até no sentido espacial. O Nietzsche chega a dizer, o Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, chega a falar sobre a constituição em Dostoiévski de personagens-ideia, no sentido de que elas não apenas refletem sobre as ideias, mas, num sentido bastante peculiar e muito caro a Dostoiévski, trazem essas ideias para uma vivência efetiva, como a gente vai ver aqui no caso do Raskolnikov. E o Raskolnikov não tem dinheiro, precisa empenhar uma série de objetos da sua lavra para uma... Aí eu vou começar a usar termos que ele mesmo usa, não são termos ofensivos de minha parte. Uma velha usurária chamada Aliona Ivanovna, um piolho, segundo Raskolnikov, cuja existência não tem utilidade alguma. Olhem, esse termo é importante para nós, utilidade. E ele começa a conceber uma teoria sobre duas classes de seres humanos que teriam, historicamente, habitado a superfície da Terra. É uma teoria que tem muitas reverberações maquiavélicas e que pode ser assim sintetizada. Haveria duas classes de seres humanos. Os ordinários, a massa, que busca alguém diante de quem se inclinar e que obedece às cegas às leis consuetudinárias, às leis tradicionais de desenvolvimento histórico,
e os homens extraordinários, que são quem? Aqueles destinados a trazer uma nova palavra, os legisladores, César e, no caso de Raskolnikov, já até acabei falando, Napoleão Bonaparte. Napoleão passou a ser uma figura emblemática para a literatura russa, obviamente depois da tentativa de tomar a Rússia no princípio do século XIX. A tentativa frustrada, mas que trouxe um caráter muito emblemático para a invasão napoleônica da Rússia. E Raskolnikov tem Napoleão como um exemplo de alguém que suplanta completamente o decálogo de Moisés. Sobretudo, uma das leis tradicionalmente estabelecidas que diz respeito ao não matarás. Então, para o Raskolnikov, Napoleão é alguém que está acima, para usar um termo nietzschiano mais uma vez, para além do bem e do mal. É alguém que legisla, que simplesmente caminha sobre a moralidade. E ele não está fazendo essa reflexão à toa, porque a questão que mais vai obsedar o Dostoiévski ao longo de toda a sua obra é a existência ou inexistência de Deus e as decorrências éticas ou antiéticas dessa ruptura com a transcendência divina. Então, quem aqui já leu Os Irmãos Karamazov, que é a obra final de Dostoiévski, e devo dizer, a obra que mais me obseda até hoje, vai se lembrar do mais famoso aforismo, da mais famosa máxima do Ivan Karamazov, que segundo Dostoiévski é sua grande criação literária. Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, Raskolnikov já contém em germe essa reflexão sobre o esboroamento, sobre a desestruturação ética, sem a referência divina. Então ele está pensando o seguinte: se a existência de Deus é extremamente questionável, ao ponto de ser descartável, ao ponto de Deus ser relegado aos bastidores da história, tudo é permitido. E se eu me vejo como alguém que se postula ao cargo de legislador, preciso, para a transformação da humanidade, suplantar todo tipo de anacronismo, de velharia, de quinquilharia moral. Isso é interessante, gente, porque existem uma série de autores, inclusive um ótimo escritor italiano chamado Alberto Moravia, que vai associar a usurária, contra a qual Raskolnikov vai se contrapor já, vou falar o que ele faz, a burguesia, a imagem da burguesia, daquela classe exploradora. Mas eu vou falar já que o mecanismo de que o Raskolnikov lança a mão para cometer o seu duplo homicídio tem laivos muito menos revolucionários do que ele gostaria de imaginar ou, na verdade, de admitir. Então vejam vocês, Raskolnikov, partindo dessa premissa de que pertence à classe dos extraordinários, precisa tentar ver se ele consegue viver com a mesma indiferença moral de um Napoleão, que vê os soldados congelando em pé na batalha pela captura de Moscou e vira o seu cavalo fazendo uma piada: um soldado deve lutar, esse é o destino do soldado, e voltando para Paris para ser ovacionado. Ele quer descobrir se ele pode ter essa indiferença moral. Vocês percebem? Se vocês, façam um parênteses, se vocês já assistiram ao filme Stalingrado, alguém já assistiu a esse filme? Vocês vão saber que essa questão de morrer congelado em pé na Rússia, ali no inverno russo, não tem nada de extemporâneo, de inusitado. Eu cheguei a pegar temperaturas amenas ali de menos 35 graus. Tá? Faço um parênteses aqui, só para contar um caos. Tinha uma livraria em Moscou chamada Casa dos Livros, Dom Knig, e eu sabia que a estação de metrô ficava a 100 metros ali da livraria. Isso é uma coisa muito curiosa, Flávio. E eu saí de casa, e lá em Moscou, se você fizer assim na rua, isso é herança soviética, para qualquer carro é um táxi em potencial. Vocês sabem que ali a situação da União Soviética era tétrica em termos de circulação monetária, então tudo era motivo para tentar ganhar um troco a mais.
Então existem táxis espontâneos, você combina na hora ali com o motorista para ele te levar para algum lugar, você paga ali para ele te levar. E eu tinha esquecido meu cachecol nesse dia. Ele me deixou ali, perto da estação de metrô onde eu morava, eu peguei o metrô e fui da estação de metrô na rua Arbat, que é uma rua famosa ali de Moscou, uma rua artística, até essa Dom Knig. Eu andei cerca de 200 metros no máximo, sem cachecol, a menos 20 graus. Eu fiquei uma semana de cama. Meu rosto ficou todo cortado por causa do vento. Então, quando eu faço esse parênteses, porque quando eu comecei a ler muita literatura russa, Gogol, por exemplo, Pushkin, e há personagens que morrem de tuberculose porque tomam rajada de vento, eu achava que isso muitas vezes era uma inépcia do escritor para tentar achar algum desfecho para personagem. E eu descobri vivencialmente que não tem nada de inépcia não, que é muito factível. Mas então, voltando, Raskolnikov percebe que tem uma forte aptidão intelectual para perceber os desdobramentos de sua época. Lhe falta, então, um experimento para ele poder perceber se consegue ou não ultrapassar o não matarás. Qual será? Qual será esse experimento? Justamente o assassínio dessa velha usurária, a utilização de seu dinheiro para a consecução de algum grande projeto, que ele não chega a dizer qual seria, mas a noção de, se for possível cometer o crime, será possível suportar o castigo? Essa é a grande questão que embasa a experiência moral com cobaias humanas de que o Raskolnikov vai lançar mão. Ele mata de uma maneira muito sutil, com 2 golpes de machado na cabeça, né? Uma maneira que vocês imaginam de uma delicadeza muito grande. Só que a irmã da usurária tem a felicidade de chegar ao apartamento da Aliona Ivanovna justamente no momento em que o Raskolnikov está diante do cadáver. Ou seja, ela leva 2 machadadas na cabeça gratuitamente. E o Raskolnikov, então, ao invés de ser um homicida, um homicida é um duplo homicida. E aí começa a nossa reflexão sobre, na verdade, sociopatologia, porque o Raskolnikov, que se vê como um legislador, um transformador, lança a mão de algo que para o capitalismo é essencial, que se chama cálculo utilitário. Ou seja, quem aqui, tem algum economista aqui, alguém que estudou um pouco de economia, seria um princípio que os economistas chamam de maximização das satisfações pessoais, hedonismo. Ele parte da noção de que a sua vivência, a sua vida, os seus projetos se fazem contra os demais, em competição com os demais. E nesse sentido, se a velha se apresenta como um entrave para a consecução dos seus objetivos, ela pode ser utilizada como instrumento para que haja o alcance de uma finalidade que eventualmente ele queira realizar. Ou seja, nós estamos assistindo com Crime e Castigo, não só com Crime e Castigo, mas ali, sobretudo em Crime e Castigo, aos primórdios de um tipo de lógica social que hoje parece segunda natureza para todos nós, não? Se eu falar aqui em competição, se nós começarmos a analisar uma série de exemplos da vida para falar da sociopatologia da vida cotidiana, será que a pergunta, o que você faz, não é uma das primeiras coisas que nós fazemos às pessoas? Não? Sim ou não? Sim. Isso não está implícito nisso uma noção de equiparação e de competição em relação ao que nós mesmos fazemos? Ou seja, esse tipo de relação, em sociedades pré-modernas, e aí no sentido pré-capitalismo, uma sociedade feudal, como era a Rússia até o século XIX, não fazia muito sentido, porque existiam pessoas que, dependendo do extrato a que pertencessem socialmente, caminhariam com uma determinada roupa, com um tipo de cor de camisa. Ou seja, a sociedade era brutalmente hierarquizada. O capitalismo ele tem um caráter revolucionário, inclusive ovacionado pelo Marx, no Manifesto Comunista, de tornar tudo que é sagrado profanado. E aí tem aquela velha imagem do manifesto: tudo que é sólido desmancha no ar.
na medida em que ele questiona brutalmente todo tipo de relação ossificada, tradicional, e faz com que todos possam se imaginar Césares. É muito interessante isso porque o Raskolnikov se imagina um extraordinário. Mas essa lógica de querer ser um legislador, ela vai se tornar cada vez mais comezinha, não no sentido de que as pessoas querem ser Césares, mas no sentido de que querem ser celebridades, pessoas famosas, pessoas que suplantem a média, a massa. Se nós pensarmos em mecanismos da nossa sociedade atual, que fazem com que anônimos sejam alçados à celebridade de uma hora para outra e com programas industrialmente concebidos, como é o exemplo Big Brother, nós estamos pensando sobre um tipo de lógica em relação a qual o Raskolnikov estava orbitando ali em fins do século XIX. O Crime e Castigo é de 1866. E vejam vocês, Raskolnikov está lançando mão de uma lógica que é uma lógica claramente constituída de uma relação entre meios e fins, em que o outro, com quem ele precisa conviver em sociedade, para retomar uma velha colocação de Aristóteles, o homem é um animal social, na verdade para o Raskolnikov, que é uma figura burguesa, ele atribui, vejam o que eu falei agora há pouco, que alguns autores creem que a Aliona Ivanovna, que é a velha usurária, era uma burguesa. O cálculo que o Raskolnikov utiliza para a transformação da realidade é extremamente utilitário. É um cálculo de utilização do outro como instrumento, como meio para a consecução do seu fim. Então, se nós pensarmos no tipo de relação que as empresas estabelecem, que nós mesmos estabelecemos entre nós, na nossa sociedade, a gente vai encontrar um mecanismo profundamente dostoiévskiano de reflexão, que é qual? Se o Dostoiévski concebe que Deus, que era a instância normativa, a instância do decálogo, que calava os conflitos, que trazia medo eventualmente com o inferno, mas que também trazia responsabilidade moral. Se Deus foi suplantado, se Deus foi relegado, Dostoiévski vai pensar: que tipo de ações possíveis para as personagens podem ser desdobradas com as narrativas? Raskolnikov é apenas um dos exemplos da obra dostoiévskiana para nós compreendermos aquilo que ele poderia chamar de vacuidade ética, de vazio ético, de relativismo absoluto de qualquer tipo de postulação para uma ação. Ou seja, Raskolnikov vai apontar para o duplo homicídio. Outras personagens, ao longo da obra de Dostoiévski, vão apontar, seja para a pedofilia, seja para o parricídio, para nós pensarmos no tema central dos irmãos Karamazov. Então, seja para o movimento político de autoritarismo, como é a grande reflexão de Os Demônios, e aí o Dostoiévski é extremamente premonitório sobre várias tendências que se desdobrariam na União Soviética vindoura. Então, pessoal, quando nós pensamos sobre esse sentido, quando nós vemos esse tipo de colocação, Raskolnikov desponta para nós como um indivíduo profundamente cindido, que não apenas é, digamos, louco, mas vive em uma sociedade que começa a ser alicerçada sobre bases completamente sociopatológicas, que confundem, em grande medida, a patologia com a normalidade. Existe uma personagem extremamente arquetípica do Dostoiévski, em um livro que eu recomendo profundamente, que se chama Memórias do Subsolo. Quem já leu Memórias do Subsolo aqui? Tem um colega ali que já leu. O Homem do Subsolo, que, a meu ver, é o grande arquétipo para as reflexões dostoiévskianas, ele tem um mote que sintetiza, em grande medida, o que são as reflexões dostoiévskianas. Eu, diz o Homem do Subsolo, apenas levei as últimas consequências, aquilo que os ordinários, segundo Raskolnikov, não conseguem viver. É como se as personagens de Dostoiévski apontassem para um sentido histórico que nem era de sua própria época. Um dos aspectos da minha tese de doutorado é tentar mostrar que o Dostoiévski traz ferramentas de análise, ferramentas de reflexão propícias para nós pensarmos não a sociedade do século XIX,
que estava fazendo germinar o capitalismo e suas brutalidades em termos de relações éticas. Mas a nossa sociedade atual. Vamos pensar aqui um caso. Vocês devem ter ouvido falar de um rapaz ali em São Paulo que atropelou um ciclista, decepou o braço do ciclista, não o ajudou, pegou o braço, é mais técnico ainda do que jogar no rio, porque tem um entrementes. Pegou o braço, colocou o braço no banco de trás do carro, tinha um amigo pegando carona, levou o amigo até em casa e só depois decidiu o que fazer. Ah, vou ajudar o rapaz? Não. Jogou o braço no Rio Pinheiros. Todo mundo ouviu falar disso, não? Gente, eu vou fazer, eu não conheço o rapaz, e certamente eu não diria que esse rapaz... Foi no Tábua da TI. Foi no Rio, não foi no Pinheiros? Onde estava no TI? Foi no Ipiranga. Tá. Ah, foi lá no Ipiranga? Olha só, o rapaz, só para vocês, não sei o quanto vocês conhecem São Paulo, a Paulista fica ali, região central, né, próxima à região central, o Ipiranga é a zona sul de São Paulo. Não é tão distante, mas é longe, é relativamente longe essa caminhada. Agora vejam só, por que eu estou citando isso? Raskolnikov ainda tinha laivos de megalomania, de grandiosidade no sentido historicamente concebido. Ser César não é uma brincadeira, né, gente? Ser Júlio César não é algo aberto a todos. Mas esse era o tipo de característica. A nossa sociedade, e aqui na periferia do capitalismo, nós sabemos muito bem que ambições culturais não fazem parte, em grande medida, das ambições da elite brasileira, que muitas vezes é extremamente depauperada em termos intelectuais. Raskolnikov, nesse sentido, não seria mais um modelo para esse jovem. Porém, a sua lógica de cálculo utilitário me parece que foi levada às últimas consequências nesse caso. Gente, o rapaz decepou o braço de uma pessoa. Vocês ficam imaginando que a pessoa deve ter desmaiado na hora e ficou agonizando, foi levado depois para o hospital. Não socorreu a pessoa, só pensou em se safar e utilizou meandros normais, porque foi dar carona, foi solícito, ó, gente. Ele foi solícito, não foi? Porque ele foi dar carona para o amigo, antes de pensar em jogar o braço no rio. Havia a possibilidade de o braço ser recolocado no corpo do rapaz, se ele fosse levado imediatamente para o hospital, e assim por diante. Aí, se houver algum médico, pode explicar com mais propriedade isso, mas a questão que eu quero trazer é, esse cálculo, ele vem a se confundir na nossa sociedade com uma segunda natureza, com algo que faz parte das relações mais comezinhas do cotidiano. Isso é de uma brutalização muito maior do que aquilo que havia à época de Raskolnikov. E por quê? Porque ainda à época havia uma carga, que já então era considerada anacrônica e superada, de um cristianismo que postulava laivos do Sermão da Montanha de Cristo, da tentativa de caridade e ajuda mútua. Hoje, esse tipo de relação é muito mais contingente, nós sabemos disso, é algo muito mais tomado como um assunto outsider, que já não embasa a sociedade como um todo, e faz com que nós vivamos algo que o Hobbes, né, o grande filósofo inglês Thomas Hobbes, chamava de guerra de todos contra todos. Faz com que a brutalidade, a coisificação, as relações de meios e fins entre todos nós se naturalizem de uma maneira que faz com que, vejam vocês, o prazer, a maximização das satisfações pessoais, em grande medida se confunda com um profundo masoquismo. Porque vejam vocês, o Dostoiévski vai discutir em toda a sua obra com noções da utopia socialista. E o que nós assistimos durante o século XX, em grande medida, a falência, para alguns felizmente, talvez aqui para os dois da mesa, infelizmente, em grande medida, dessa utopia para a reconstrução da sociedade. E para onde vai esse ideal de felicidade que nos é bombardeado todos os dias? Industrialmente, a sociedade é administrada de maneira que nós consumamos uma série de mercadorias e nos realizamos, e tentemos nos realizar nesse sentido,
Mas, em grande medida, todos nós aqui, a maioria de nós, não consegue deliberar por si mesmos aquilo que vai fazer de sua própria vida, se vai realizar suas opções ou não. Ou seja, a nossa sociedade cria situações em que a tentativa de ser bem-sucedido, a tentativa de se realizar, se choca e colide, em grande medida, com a frustração por não poder haver justamente esse cálculo utilitário de realização. E aí eu pergunto a vocês, será inusitado então, aqui, eu não sei como é o trânsito aqui de Santos, mas vocês têm notícias de que o trânsito de São Paulo é maravilhoso, né? Ali em São Paulo, não é inusitado, impossível dizer que um resvalar de um carro contra o outro, numa batida de trânsito ali na Marginal Pinheiros, pode resultar em morte. Um mero resvalar, não sei se esse tipo de notícia aqui espero que não seja comum aqui em Santos, mas ali em São Paulo é algo comezinho, é algo cotidiano. E aí, uma pergunta profundamente dostoiévskiana seria, de onde vem essa violência? Os mais conservadores, os mais essencialistas diriam, esse tipo de violência se trata da natureza humana indomada. O Dostoiévski, como eu venho dizendo para vocês, é um autor profundamente preocupado com, em um sentido, a evolução humana, e em outro sentido, esse transbordamento do ressentimento, essa eclosão de uma reação, de um sentimento contrário a essa lógica de realização. Isso me parece extremamente atual, porque as personagens dostoiévskianas são levadas, de uma hora para outra, a terem reações completamente ilógicas e irracionais, que se chocam contra a sua vontade de realização e desejo de prazer. Então, o Dostoiévski, nesse sentido, está pensando, gente, sobre uma matriz de sociopatologia constituída. Porque esse tipo de diagnóstico sobre o que traria o capitalismo, a modernidade, ateia, que relega Deus aos bastidores da história, faz com que nós pensemos, não apenas junto com o Raskolnikov, mas para além de Raskolnikov, por exemplo. Eu vou citar um exemplo aqui que me parece bem interessante. Quem já leu Os Irmãos Karamazov? Uma colega já leu. Eu vou ter que contar algumas coisas dos irmãos, é um livro fabuloso, não vai se resumir a isso. Mas traz aqui reflexões fundamentais para todos nós. O tema central dos Irmãos Karamazov se trata do parricídio, do homicídio do pai Karamazov, Fyodor Pavlovich Karamazov, que assassinará o pai. Como o próprio nome diz, o parricídio será seu filho. Mas que filho? O Ivan Karamazov, que é esse grande intelectual dostoiévskiano? Não. O Ivan é aquele que forja a máxima, se Deus não existe, tudo é permitido. Mas veja, ele concebe o parricídio intelectualmente. Ele percebe que a sua época já consegue desconstruir intelectualmente, já consegue lançar mão de mecanismos relativistas que solapem qualquer tipo de moralidade que diga, esse é o limite da minha ação. Eu não faço isso porque Deus quis, Deus não existe. É o que a época está colocando. Eu não faço isso porque não é certo. Não é certo por quê? É uma contínua relativização dos valores. O Ivan consegue conceber, ele consegue idealizar que o seu pai, que é um lascivo, um bufão, que é um estuprador, já vou falar sobre isso, deve morrer. Ou seja, o mesmo raciocínio de quem? Do Raskolnikov. E eu faço um parênteses aqui, porque Raskol, em russo, quer dizer cisão. A cisão de Raskolnikov é aquilo que o título muito bem sintetiza: crime e castigo. E a gente tem que se perguntar, eu vou perguntar já e vou perguntar a vocês, se o castigo é atual. Se na verdade o crime não é cometido sem qualquer tipo de especulação ou remorso ou consciência. Mas voltemos aqui ao Ivan. O Ivan concebe, como Raskolnikov, que o pai dele deve morrer. Só que diferentemente do Raskolnikov, que ia matar um piolho, segundo ele, usurário, agora se trata da morte do pai, né, gente? Agora é um tema, no mínimo, espinhoso. Só que o Ivan não vai conseguir realizar esse ato.
quem o fará? O pai Karamazov, que é um beberrão, um grande bufão, como outros bufões da obra de Dostoiévski, é um lascivo, é um orgíaco, e em determinado momento ele está com os amigos tomando todas, e olha para uma mulherzinha que havia ali nas redondezas da sua propriedade, chamada Smerdyakova. Smert, esse nome lembra alguma coisa para vocês? Já a gente vai falar sobre Smert. A Smerdyakov é uma coitadinha, uma retardada mental, uma débil mental que está caminhando por ali. Ele está caminhando pelas redondezas e os amigos falam: você tem coragem ali? Vocês já sabem do que, né, gente? Você tem coragem de ir ali? Não. Você tem coragem de fazer a caridade para essa retardada mental? Esse é o teor da discussão. Aí o Fyodor Pavlovich bate na mesa, assim, vamos imaginar que ele está numa taverna russa, ele bate na mesa e fala: coloca aqui na mesa o dinheiro que eu vou lá, vou apostar aqui que eu vou lá e faço isso. E eles fazem essa aposta, e ele vai lá e estupra a coitadinha, que nem sabe que está viva. Desse estupro vai nascer o cagado. Você já deve imaginar que Smert é merda em russo. O Smerdyakov, que então é o irmão bastardo do Ivan Karamazov. E eu faço uma leitura desse tipo de relação que o Ivan e o Smerdyakov estabelecem de modo político existencial. Vejam vocês, Smerdyakov é um filho rejeitado, enjeitado, ele se transforma num cozinheiro ali da casa do Fyodor Pavlovich. Ele joga umas esmolas para ele. Enquanto o Ivan é o filho oficial. E outros dois irmãos, que são o Alyosha, o monge, e o Dmitri, sobre quem vai recair a culpa. Mas aí, eu não vou entrar nesse mérito agora, o que nos interessa é essa relação de análise entre o Ivan e o Smerdyakov. O Ivan não consegue, ele só consegue conceber o assassino, não o realiza. Smerdyakov tem alguma coisa a perder, gente? O cagado do Smerdyakov, me desculpem o termo, mas esse é a colocação do nome. O proletário, para vocês entenderem a metáfora da Dostoiévskiana, é alguém que não foi socializado devidamente. É alguém que não tem os quatro costados da nobreza atrás de si. É uma grande metáfora da Dostoiévskiana para nós entendermos o que ele via como a ascensão de uma classe que tem um profundo ressentimento sobre o seu pai. Quem era o pai? O nobre. É a classe que tradicionalmente comandava a Rússia. Esse é um tipo de leitura política dos irmãos Karamazov que mostra prenúncios daquilo que o Dostoiévski via como sendo a revolução social vindoura. Professor, Flávio, você está me dizendo então que o Dostoiévski era um reacionário? Olha, após a volta da Sibéria, as posições políticas do Dostoiévski se tornaram bastante dúbias. Eu não diria, justamente pelo seu cristianismo, que ele deixava de se importar com a situação dos demais. Porém, ele chegou a apoiar o czarismo como antídoto para esse profundo individualismo autofágico do Ocidente, como antídoto ao capitalismo. Ele chegou a se pronunciar dizendo que a Rússia medieval, hierárquico medieval, era um antídoto, porque as classes eram orgânicas. Esse é o pior do Dostoiévski. Para usar uma expressão do revolucionário russo Trotsky, isso foi para a lata de lixo da história. Agora, o Dostoiévski continua a acompanhar o movimento das contradições da nossa época, me parece fundamental. Se o Ivan tem o que perder, o Smerdyakov já não tem. Ele carrega em si um profundo ressentimento. E se nós pensarmos, pessoal, em Smerdyakovs espalhados por exemplo, pelo Brasil, são pessoas que não tiveram o mínimo não foram respeitadas minimamente na condição de seres humanos, não tiveram o mínimo de socialização. Elas vivem nessa situação de vacuidade moral, de que o Dostoiévski tanto falou, mas vivem numa situação peculiar, porque são bombardeadas continuamente com a noção de que são, no Brasil esse termo é muito, infelizmente é muito válido, naturalmente inferiores, mas que devem se projetar em competição com os demais. A gente consegue ver a alquimia bombástica que isso gera, né, pessoal? Então, eu trago esses aspectos do Dostoiévski para
Eu trago esses aspectos para quê? Para que nós pensemos sobre o caráter de questionamento histórico-filosófico que nos leva a pensar em um aspecto sociopatológico de uma sociedade que estrutura a moralidade como algo retrátil, como algo passível de questionamento prático em situações dadas. Esse aspecto. Bom, eu estou acostumado com um discurso estilhaçado, fascina a capacidade sistêmica de um amigo que está acostumado, como eu não, a cátedra, a academia, o sistema, a organicidade, não é? Então, esse não break de alguém que já está, enfim, com uma capacidade de sistematização no que eu tenho de estilhaçado, não é? É fascinante. E isso me ajuda muito em termos de convivência com uma academia da qual eu estou muito distante. Mas, ao mesmo tempo, o nosso link, a nossa ligação é pela escritura, pela literatura. E a minha pergunta já vai nem ser uma pergunta, uma colocação para as perguntas do nosso querido público, seletíssimo. E a questão do Dostoiévski é uma questão de extrema intelecção. Existe um pensador, aliás, um teórico, um grande poeta, que é o Erza Pound, que ele trabalha com 3 sistemas em poesia, que é logopeia, melopeia e fanopeia. É muito simples. Fanopeia são os escritores imagéticos. Melopeia são os escritores que têm musicalidade. Melodia. O Dostoiévski era uma catedral, assim como Thomas Mann, como Machado de Assis, bem diferente. Ele trabalhava com o logopaico. Ele trabalhava naquilo que o Roland Barthes diz, o escritor para o escritor de. Eu confesso que os meus amigos apaixonados por Dostoiévski, os meus amigos das ciências humanas, aliás, a maioria são ligados de maneira primordial às ciências humanas, neurologia, psicologia, psicanálise, medicina, ciências sociais, no caso do Flávio. São as pessoas mais sensatas que eu conheci na minha vida, são aqueles que colocam no seu panteão Dostoiévski. Os dostoiévskianos, que tem o Dostoiévski como o seu autor preferido, foram, até hoje, as pessoas que eu conheci, as mais intelectivas, as mais sensatas. Não digo, digamos, lineares, muito pelo contrário, porque eles estão baseados num magma muito fluido. O Dostoiévski tinha uma construção ele escrevia como Thomas Mann de maneira, se bem que muitos dizem que existem, e eu mesmo noto, quando eu vou ler O Idiota, O Príncipe Idiota e os Possessos, os Demônios de Dostoiévski, eu noto uma convulsão, digamos, um lado, ele é prolixo em idas e voltas de personagens. O que me fascina no Dostoiévski já é a emotividade que me afeiçoa, por exemplo, ao lado mais abstrato, que é intelectivo, mas é mais ligado à emocionalidade e digamos, à transcendência, porque o Dostoiévski, para mim, parece extremamente imanente, buscando desesperadamente, prometeicamente, como prometeu, a transcendência. O Dostoiévski se presta muito à sociologia, à intelecção, à psicologia, à questão da ética, naquilo que me encanta no Marcel Proust, que é a estética, no Borges, que é na Clarice Lispector, no Osman Lins. O Lacan, por exemplo, fascinado pela obra de um James Joyce, os lacanianos no Brasil fascinados pela Clarice e pelo Osman Lins, porque são autores que esses me pegam, eles trabalham na curtição da linguagem. Então, da mesma forma que o personagem do Memória do Subsolo pode ser ligado a personagens da Clarice Lispector, a construção do Dostoiévski é uma construção para. As pessoas fascinadas pelo Dostoiévski são pessoas que têm uma capacidade, digamos, de interpretação do mundo muito mais objetiva, intelectiva, em cima de algo complexo.
muito diferentemente daqueles apaixonados ou que têm uma ligação muito mais fácil, por exemplo, com o James Joyce, o Proust, a Clarice Lispector, a questão do Cortázar e do Borges. Como o Flávio falou, é interessante a ligação, que não existiu uma certa digamos, fã-clube, essa de Queiroz ou Machado de Assis. Machado de Assis, intelecção, psicologia, a questão do Isaú Jacó, a questão de Capitu, os dilemas éticos, psicológicos que a gente vai encontrar no Dostoiévski. Já o Essa de Queiroz tem uma sensaboria, um deleite, um prazer da linguagem, mesmo tendo também questões éticas, como nos maias. Bom, muito bem. Então, essa questão que eu coloco muito, Flávio, da importância do Dostoiévski para a mirada intelectiva do homem, os preceitos éticos, sociológicos, atualíssimos. Os meus Dostoiévskis, os meus preferidos são Memórias do Subsolo, por quê? Justamente por essa minha afeição à abstração. A minha afeição é o Dostoiévski que eu sinto mais monológico. Ele monologa, ele não tem uma construção, digamos, de uma catedral no Idiota, no Karamazov, que é quase um tríptico, e no Crime e Castigo. O Memória do Subsolo, a queda do Alberto Camus, é uma transposição quase que literal do Memória do Subsolo. De outra forma, para a resposta, porque eu sou muito intelecção, mas a emoção caminha junto. O Crime e Castigo, por exemplo, eu parei de ler aos 15 anos, só retomei aos 35, porque aquilo foi um impacto tão poderoso em áreas da minha formação, 17, 18 anos, muito bem, eu tenho 48 anos, poderia ser tecnicamente pai dele que tem 31, enfim, um momento era outro, compreende? Então, o Crime e Castigo eu fui retomar, mas o que me pegou, por exemplo, em questões pessoais, no campo da afetividade, da emoção, do amor, eu não vejo um texto que tenha uma concisão mais eficiente para responder sobre a questão do amor, da frustração amorosa, como Noites Brancas. O final de Noites Brancas, se eu invejo alguma coisa, invejo muita coisa que a gente escreveu, por exemplo, invejar a Morte em Veneza. Eu queria ter escrito Morte em Veneza. Eu queria ter escrito Noites Brancas. O final de Noites Brancas, a frustração, e quando ele diz, mas poxa, o que um homem mais quer na vida do que ter tido uma única noite de amor? Quer dizer, o final de Noites Brancas é estupendo. Muito bem, traçando uma ligação direta, a atualidade do Dostoiévski, a questão do mensalão, o José Dirceu, amigos meus de esquerda que até simpatizam com a figura, o José Dirceu é uma figura eminentemente dostoiévskiana dos possessos demônios. É um homem que é capaz de tudo para um ideal longínquo e, bom, enfim, o José Dirceu e muitos daquela geração é um personagem, é um demônio do Dostoiévski, compreende? Assim eu gosto desses insights. Muito bem, essa coisa mais no varejo da discussão contemporânea do Dostoiévski. Já o Mishima tem um olhar sobre a beleza em Dostoiévski. Quando o Dostoiévski conversa com a beleza, da mesma forma que o Thomas Mann. O Thomas Mann são escritores quase de tese. O Dostoiévski, ele se presta muito à academia, à psicologia, porque ele não vai ele não viaja como, digamos, vou fazer um Graciliano Ramos. É uma figura, uma certa correspondência do Graciliano, acre, árido, pungente, em questões de ética, de moralidade, de sociopolíticas. Então, há uma similaridade com o Dostoiévski. No Brasil surgiu, por exemplo, na psicologia, o Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso, em Crônica da Casa Assassinada, tentou, que aliás era muito ligado a Clarice, ser o Dostoiévski brasileiro. Muito bem, então eu vou passar as perguntas, pode ser? E um escritor de 31 anos, que eu sei que vai ter uma trajetória fantástica, eu queria saber, naquilo que você não é refém da academia, não é refém desta intelecção que é notável, notória,
e eficiente, mas no que a sua trajetória, no que a subjetividade e a emoção, a emotividade vão te ajudar a não se desvencilhar. Mas o Flávio Vassoler, com 40, 50 anos, escritor, você uma pergunta que eu sei que você sacou. Como que você vai encontrar distanciamento subjetivo, emotivo, para, aí, evocando Harold Bloom, para você se soltar do peso dessa catedral, desse aguilhão que é a obra, não só do Dostoiévski, como Nietzsche, Tolstói, o Bergman, que também é uma referência nessa miríade de referências, que é essa obra-prima que é o Evangelho segundo Talião. Um Flávio Vassoler emotivo e subjetivo, no sentido não, digamos, logopaico, ok? E as perguntas já podem fazer também. Bom, essa pergunta do Flávio é muito interessante. Partindo dessas, assim, essa questão que o Flávio traz do logos, da razão, é uma questão da qual eu parto e me parece bem interessante para nós pensarmos, inclusive, não a razão, a intelecção desvinculada da vida, mas, para usar um termo aqui muito, muito próprio, novamente, do Dostoiévski, a vida é vivida. Se nós temos uma série de desejos e aspirações, como eles lidam com a possibilidade ou a impossibilidade de realização? Como se dá a noção de que, em uma sociedade que não perdoa, digamos, a derrota, o fracasso, ou mesmo a impossibilidade de realização e de expressão do desejo, como é que fica a cicatriz da memória? A marca do ressentimento? Como é que se estabelecem as relações sociais, as relações entre as pessoas, quando a lógica do perdão, e aí para falar de um termo muito caro ao Evangelho segundo Talião, né, a aspectos sobre os quais eu estou tratando no livro, como é que as relações humanas se estabelecem quando o perdão é também relegado aos bastidores da história? Tem uma primeira história do livro. O livro começa com um prefácio escrito por um apóstolo que a tradição cristã chamou de traidor mor. E curiosamente, para falar de emoção, o ato mais sublime que ele teve foi a traição com um beijo. Vocês devem saber muito bem de que eu estou falando aqui. Ele escreveu um evangelho que foi considerado apócrifo pela Igreja Católica, o Judas Iscariotes. Ele escreveu o prefácio do livro, né? O personagem Judas foi incorporado, digamos assim, e logo em seguida existe uma história chamada Memórias do Bunker. Bunker é aquele abrigo militar, né? Quem já assistiu aqui aquele filme A Queda, As Últimas Horas do Hitler, já viram esse filme? Não? É maravilhoso. Se passa ali, são as últimas horas do Hitler no bunker. Existe uma personagem que está ali num bar de São Paulo, chamado Bar Riviera, que fica ali, vocês conhecerem São Paulo, fica ali numa esquina da Rua da Consolação com a Paulista. E esse Bar Riviera, o Flávio já deve ter frequentado certamente. No final, né? Porque ele é antológico dos anos 60 e 70. Para contraposição à ditadura. Estou errado? Não, tá certo? Foi frequentado desde Chico Buarque, aliás, muito frequentado pelo Chico Buarque da Holanda, e há um episódio cômico, já no final da vida, do ex-presidente Jânio Quadros expulso do bar por inconveniência. Então, Jânio Quadros, como vocês sabem, ele tinha muita simpatia pela Revolução Social, não é verdade? Foi ponto de encontro na saída do Belas Artes dos intelectuais jovens nos anos 60, 70, e agora foi comprado pelo Alex Atala, que não vai ter o glamour de ser um bar tão iconoclástico. Riviera na Consolação, em frente do Belas Artes. E a história se ambienta ali, e uma personagem que está caminhando ali vai encontrar um amigo para tomar uma breja, para tomar uma cerveja ali. O amigo está atrasado por causa do trânsito contumaz de São Paulo, e essa personagem está ali no bar, decide conversar com um senhor ali de barba cerrada, que está sentado ali no bar ao lado. Está parado, ele está sozinho, ele decide conversar com esse senhor. E esse senhor, gente, é alguém que foi torturado durante a ditadura e que viveu durante um tempo sob a Estação da Luz. A Estação da Luz ali em São Paulo fica no centro, que é um local tétrico. A Dilma ali. A Dilma também ficou presa no DOPS.
é a sede do DOPS, né? O Departamento de Ordem e Progresso Social. Progresso, vocês imaginam de que tipo de progresso nós estamos falando aqui. Esse senhor foi torturado de uma maneira muito peculiar, porque sua esposa, grávida, foi presa junto com ele. E vocês devem ouvir relatos do que acontecia quando um casal era preso. Muitas vezes o torturado era cooptado diante do estupro de sua mulher. E ele vai começar a regurgitar esse tipo de história, porque uma aspiração que ele tinha muito forte, que era a Revolução Social, não apenas foi comprimida, como ele não conseguiu mais largar Talião. Talião, só para fazer um parênteses, é aquela lei do Código de Hammurabi que começou a estabelecer uma reciprocidade entre o crime e o castigo. Antes de Talião, gente, se eu fizesse mal aqui para a irmã do Flávio, o Flávio dizimava minha família inteira. Então o castigo superava o crime. Talião é aquela noção de reciprocidade, olho por olho, dente por dente. Parece bárbaro, parece tirano, mas em grande medida começou a organizar as regras de punibilidade social. E esse senhor que está ali no Riviera não consegue se desvencilhar do Talião da memória. Imaginem vocês que a vida dele passou a ter um verdadeiro sentido com essa busca pelo algoz, que não está mais presente. Então, a memória do livro, para falar de um aspecto de bastante emotividade, a memória, em suas várias facetas, vai se metamorfoseando ao longo das narrativas. O livro, ele tem um gênero extremamente híbrido. Ele possui narrativas que podem ser chamadas de contos, ensaios, diálogos, possui a última história sobre a qual vou falar já, que é um diálogo entre um criminoso e seu advogado de defesa, mas a figura de Talião, ou seja, a figura da impossibilidade do perdão, ela vai caminhando pelos escombros de vários tipos de esferas da sociedade, como o Flávio está colocando. Então nós temos o âmbito da amizade, o âmbito familiar, o âmbito do amor, a tentativa de concretização de um sonho, o próprio âmbito da loucura, para nós falarmos aqui. Felicidade, família. Porque as histórias perpassam essas várias discussões. E a última história do livro, pessoal, tem um aspecto de concatenação de Talião, sobre o qual eu gostaria de falar com vocês aqui sucintamente. Um assassino em série chamado Walter Dorplicht, ele vai conversar no parlatório da prisão com seu advogado de defesa, o doutor Hugo Lumina. E por que o parlatório? Não sei, tem algum advogado aqui? Não. Tem ninguém que estudou direito? Parlatório da prisão. Em tese, é um local de parlar, ou seja, de parlar, ou seja, de que se possa falar com liberdade em relação às autoridades policiais. Então, em tese, o parlatório é um local aberto a qualquer tipo de colocação, sem que possa haver ingerência por parte das autoridades policiais. E essas duas personagens começam a dialogar sobre o sentido da história e sobre o sentido de suas próprias vidas. O doutor Hugo Lumina, eu, quando estudava direito, uma das áreas que eu achava extremamente liberais era justamente o direito penal, porque é um direito que está lidando com a noção de punibilidade contra o Estado. A defesa em relação ao criminoso, a noção de que o criminoso possa ter, de que o transgressor possa ter direito à legítima defesa. E o doutor Hugo Lumina é um entusiasta da razão e defende profundamente Talião como um princípio de evolução da humanidade. Ele defende que Talião é um princípio de organização da pena como educação. E aí o nosso, não vamos chamar de querido porque ele matou 19 pessoas, o nosso Walter Dorplicht vai começar a ironizar profundamente no sentido socrático. Aqui eu faço um parênteses. Eu gosto profunda, uma das figuras, além do